titulada geralmente está contida onde? Nós já vimos esse exercício aqui, eu já mostrei para vocês aqui na forma de figura, né? Então, onde é que está? Está bem no comecinho. Tá vendo? Aqui, ó. Então, onde é que, ó, aqui está aqui, né? Então, vamos lá ver. Então, tem a bureta, né? Onde vai o padrão, o LMAI, onde vai a solução, vai ser analisado. Né? Então, vamos ver lá. Vamos ver. Então, é correto afirmar que numa titulação ácido-base, a solução que está sendo titulada geralmente está contida no cadinho, não. Cadinho é gravimetria. Na bureta, não. Ela pode até ser usada, mas o correto é usar ela no Erlenmeyer, tá? Então, no pHmetro, não. No forno muflo também não. No pHmetro para medir pH. O forno muflo para fazer calcinação, no caso da gravimetria, né? Então, o Erlenmeyer, tá? Então, sempre que se faz a titulação ácido-base, né? A gente faz um sistema de triplicata, 3 vezes, tá? Então, para ter uma média do volume gasto da base no processo. 14. Considera a titulação de 100 ml de uma solução HCl 0,01 mol por litro, com solução padrão de NaOH 0,01 mol por litro também. Calcule o pH da solução do titulado após a adição das seguintes quantidades do titulante, hidróxido de sódio. Então, sem adição do titulante, com a adição de hidróxido de sódio, que é o nosso titulante aqui, né, 0,01 mol por litro, com a adição de 50 ml do titulante, com a adição de 100 ml no ponto de equivalência, tá? E com a adição de 110 após o ponto de equivalência. E esboce o perfil da curva de titulação e o indicador mais adequado. Tá? Então, a resolução. Sem adição do hidróxido de sódio. Tá? Então, eu tenho, como é um ácido forte, né? Como é um ácido forte, trata-se do HCl, é um ácido forte, então a concentração de H+, vai ser a própria concentração do ácido que nós já vimos, né? Então, o alfa ali é igual a 1, né? Então, você tem a concentração do ácido igual a 0,01. Então, o pH nesse ponto é igual a 2, tá? O pH é igual a 2. Após a adição de 50 ml, tá? Então, eu tenho lá essa relação aqui, não tem a concentração do H+, né, do volume do H+, que é igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido, menos a concentração da base vezes o volume da base. Tá? Então, a concentração do ácido vai ficar o seu volume, que é 100 ml, vai ficar constante aqui, né? 100 ml vezes 0,01, que é a concentração do HCl. Menos o que eu adicionei da base. Quanto é que eu adicionei da base? 50 ml. Qual é a concentração da base? 0,01. Pode ser outra concentração. Eu coloquei 0,01 só para simplificar aqui, tá? Pode ser qualquer outra concentração. Então, agora, o volume total vai ser a soma dos dois volumes. O 100 do ácido, que vai ser constante sempre, né? Mais o que eu adicionei da base, que é 50 ml. Então, eu tenho um volume de 150 ml. Tá? Então, fazendo as continhas aqui, eu tenho uma concentração H+, igual a 3,333, né? E calculando o pH para essa concentração, então eu tenho um pH de 2,48. Tá? Então, à medida que eu vou titulando, uma vez que a variação é muito pequena de pH, são 50 ml, ó, variou muito pouco o pH. Tá? Agora, quando chega no ponto de equivalência, o número de moles do ácido é igual ao número de moles da base. Tá? Ou seja, a concentração do ácido, a concentração H+, vai ser igual à concentração H- da base. Tá? E essa concentração é 10 a menos 7. Tá? Lá do produto iônico da água, né, que nós já sabemos, o produto da concentração H+, pela concentração OH- é igual a 10 a menos 14, então aqui vai ser 10 a menos 7 cada uma dessas, né? Então, o pH no ponto de equivalência é exatamente igual a 7. Tá? Então, veja bem, nós vimos de um valor, sem adição da base, né, um valor de pH 2, adicionamos 50 ml da base, 2,48, variou muito pouco o pH, tá? E no ponto de equivalência que houve um salto bastante abrupto do pH. Então, saltou lá de 2, alguma coisa, né, para 7. Agora, no volume de 110, agora tem um excesso de base, tá? Então, agora vai ser o seguinte, agora eu tenho excesso de base, então vou calcular a concentração de OH-, né? Que vai ser a concentração da base vezes o volume da base, menos a concentração do ácido vezes o volume do ácido, né? Sobre o volume da base, né? Então, vai ficar 0,01 vezes 110, que é o volume da base, após o ponto de equivalência, né? Vou colocar 10 a mais, menos 0,1 vezes 100, que foi o volume de ácido que eu coloquei, né? Sobre 210, que é o volume, 100 mais 110, 210. Então, eu tenho uma concentração aqui de OH-, né? Que vai ficar 5 vezes 10 a menos 3, tá? Então, o pOH vai ficar 2,30, né? 14 menos 2,30, então, o pH da solução, após adição de 110 ml, ou logo após o ponto de equivalência, vai ficar um pH de 11,7. Tá?
Então, o tipo da curva que vai se formar, Então, eu tenho a curva, né, de pH versus o volume do titulante, né, o volume do hidróxido de sódio. Então, aquele valor lá do pH2 que nós calculamos inicialmente, né, aqui a curva é diferente, não é a mesma curva aqui, mas é mais ou menos aqui, então, né, tem mais ou menos aqui, que ali é 0,01, né, e aqui é 0,1 a concentração, tá? Então, é um pouquinho diferente, mas a mesma curva é a mesma. Então, nós vamos ter essa curva aqui, aí sobe muito lentamente, até o ponto de equivalência. Desde que nós começamos lá com 2, foi 2,48 aqui, né, mais ou menos, com adição de 50 ml, 50 ml, né? Só que aqui o volume também é menos, seria para cá, né? Mas a resposta é mais ou menos a mesma. Então, aqui agora você vai ter aquela variação abrupta do pH, né, e ele passa pelo ponto de equivalência. O ponto de equivalência, no nosso caso aqui, como se trata de um ácido forte, uma base forte, é igual a 7. Né? E depois, lá com o pH 1, lá com acima de 110 ml, né, eu tenho um pH, então, de 11, alguma coisa. Então, pH bastante alcalino já. Tá? Então, a curva seria uma sigmoide como essa aqui. Tá? Pode variar um pouco, porque os volumes eles são diferentes, né? As concentrações são um pouco diferentes, mas a forma da curva é a mesma. Tá? Então, para mim saber qual é o indicador mais adequado, eu teria 3 indicadores, né? Então, omiti o vermelho de metila, por exemplo, que nós falamos lá para vocês, o nosso amigo lá, azul de brotimol, a fenolftaleína, né? Então, no caso lá, o azul de bromotimol seria o mais adequado nas nossas titulações aqui. Aqui ele usa fenolftaleína, o rosso-fenolo e o metil orâncio, né? Que é italiano aqui, né? Transparente. Mas seria a mesma coisa. Então, aqui o vermelho, no nosso caso, aqui, no exemplo que eu falei lá, que eu usei só esses 3 indicadores, tá? Que é o fenolftaleína, o azul de bromotimol e o metil orâncio. Então, o metil orâncio é para pH ácidos, né? Quando o ponto de equivalência fosse em pH mais ácido. O azul de bromotimol, então, é em pH 7. E a fenolftaleína em torno de 8, 9 por aqui, tá? Então, acima de 7, tá? Nesse caso, eu poderia usar a fenolftaleína também, tá? Posso usar a fenolftaleína. A maioria das vezes a gente usa a fenolftaleína. O erro é muito pequeno. Eu posso calcular esse erro, mas acho que eu já calculei na aula passada, dá um erro muito pequeno, 0,02%, tá? Então, por isso que a gente pode até usar a fenolftaleína nesse caso aqui. Mas a curva que eu gostaria que sempre vai acontecer nessas titulações, tá? Sempre é uma curva desse tipo aqui, uma curva sigmoide. Tá? Uma curva sigmoide. O 15º, então, o gráfico abaixo foi obtido com os dados da titulação de uma amostra de determinada substância presente em produto comercial. Tá? Então, aqui eu tenho o gráfico, tá? Então, nesse caso, o produto comercial é o titulante usado, desculpa, nesse caso, o produto comercial e o titulante usados no procedimento experimental correspondem, respectivamente, a. Tá? Então, a curva que eu obtive aqui, tá? É uma curva que já começa lá em cima, tá? Com pH bem alto, né? Com pH 13. Tá? Então, o ponto de equivalência vai ocorrer mais ou menos nessa região aqui, entre 8 e 9 por aqui, tá? 8 e 9. Então, vocês lembram que na aula passada nós mostramos esse tipo de gráfico, que é de um ácido, por exemplo, fraco, tá? É um gráfico típico da titulação de um ácido fraco com uma base forte, tá? Porque depois o pH vai lá para cima, o pH 12 por aqui, tá? Então, é uma típica curva, então, de titulação de um ácido fraco com uma base forte. Por que o pH dá acima de 7? Tá? Dá acima de 7? Porque aqui nós temos a hidrólise salina. Tá? Então, no caso do ácido fraco, né? Nós vamos ter uma hidrólise salina e esse pH vai ficar entre 8 e 9 por aqui nessa região. Tá? Então, vamos ver Então, ureia e solução de ácido fosfórico. O ácido fosfórico não é, porque o ácido fosfórico teria, nós mostramos na aula passada, né, para vocês, 2 inflexões, e uma terceira muito pequenininha, que a Lídia falou para vocês ali. Tá? O ácido nítrico e hidróxido de sódio. Aí não é, porque ácido nítrico e hidróxido de sódio é uma titulação de um ácido forte, uma base forte. Tá? Não é. A curva não é para ácido forte e base forte. Então, não é a B também. O vinagre e uma solução de hidróxido de sódio. Opa, aqui sim. Aqui é um ácido fraco com uma base forte. Tá? Um ácido fraco com uma base forte. Tá? Então, é um ácido fraco com uma base forte e, no caso da hidrólise, vai regenerar o ácido fraco e a base forte. Por isso que o pH é alcalino. O pH é acima de 8, por aí. Tá? É acima de 8, quase 9 aqui. Tá?
Então, essa seria a resposta correta. Eu vou deixar em vermelho. Essa aqui só deixei aqui para mostrar para vocês. Tá? Aqui ele tem soda, então seria o contrário, né? Se fosse uma base, ele começaria um pH bem alto, e ele iria descendo assim, tá? Então, no caso da D, né, soda cáustica e solução de ácido sulfúrico. Tem duas coisas que não correspondem. Então, primeiro que ele começaria lá de cima, eu teria um pH bem alcalino, tá? Mais ou menos como esse aqui, ó, tá? Só que desse lado de cá. E a titulação teria esse formato aqui, tá? Então, essa é a primeira... o primeiro ponto que eu pego para dizer que não é essa questão. E outro que é ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizados, então ele teria também uma dupla inflexão aqui, não é então esse aqui também, né? E a última, ácido muriático e solução de hidróxido de potássio, base forte. Então o pH, dependendo de viragem, deveria ser em 7 também, tá? Então aqui a resposta, a correta, é a solução do ácido acético, ou do nosso amigo vinagre, né? Por quê? Porque ele vira num pH em torno de 8, 9 por aqui, né? Mais ou menos em torno de 9 aqui, tá? O pH de viragem dele. Então, aqui, isso ocorre devido à formação, à hidrólise salina do sal, a hidrólise do sal que se forma nessa titulação, tá? Então, se eu estou fazendo uma titulação do ácido acético com hidróxido de sódio, né? Vai formar o acetato de sódio, tá? E o acetato de sódio, então, é um sal que em água ele regenera o ácido fraco, tá? E a base forte. Como o ácido fraco retém o seu hidrogênio, tá? Mas a base forte não, ela libera a sua hidroxila, então o meio vai ser alcalino. Tá? Então aqui, por isso que o meio dá aqui em torno de 9. 16. Um aluno preparou uma solução pesando uma quantidade de uma base em um becker. Em seguida, a amostra dissolvida foi transferida para um balão volumétrico. Uma alíquota dessa solução foi pipetada para um Erlenmeyer e em seguida titulado como uma solução ácida, tá? Presente em uma bureta. Os instrumentos volumétricos utilizados pelo aluno para o preparo das soluções foram os seguintes. Então, nós temos o quê? O aluno preparou uma solução pesando uma quantidade da base em um becker. Então, beira um becker. Em seguida, a amostra foi dissolvida, foi transferida para um balão volumétrico. E uma alíquota dessa solução foi pipetada na pipeta, tá? Para um Erlenmeyer. Tá? E titulada uma solução para uma bureta. Tá? Então, nós temos, me ajude, então, se eu lembro. Então, temos o becker, né? Uma pipeta, tá? Uma pipeta, um Erlenmeyer, tá? E uma bureta, né? Então, vamos ver ali. Então, quais são os instrumentos que ele utilizou, tá? Então, aqui eu tenho a bureta, tenho uma proveta, né? Tenho um balão volumétrico, tenho um Erlenmeyer e um balão com uma saída lateral. Tá? Então, já está faltando o becker aqui, tá? Onde ele preparou a solução. Tá? Então, essa aqui tem o becker e essas duas têm o becker. Tá? Só que essas duas têm balões que não são volumétricos, são balões de saída lateral. Tá? Essa aqui também tem o becker. Tá? E essa aqui, esses três aqui já estão eliminados. Tá? Essas três alternativas estão eliminadas por causa desse balão. Esse balão não se utiliza em química analítica, pode se usar lá em química orgânica. E aqui também tem um grau e um estilo, que não foi, e um balão de saída lateral, que não tem nada a ver. Então, essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é. Tá? A primeira também não é, porque tem um balão de saída lateral, tem uma proveta, né? Que não foi usado proveta, mas aqui, então, a resposta seria B. Então, eu teria o becker, onde ele pesou a solução, tá? Uma pipeta volumétrica que ele transferiu para o balão volumétrico, tá? Aí, do balão volumétrico, ele transferiu para a bureta, e da bureta ele fez a titulação no Erlenmeyer. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Não consegui marcar aqui essa B, tá? Mas podem anotar aí, então, que a correta aqui da 16, tá? É a resposta B, eu não consigo marcar aqui.